Vamos começar então o nosso breve estudo no regimento. Na semana passada nós vimos os artigos de número 10 e 11 a respeito do ministro da palavra, sobre sua aposentadoria, no artigo 10, no artigo 11 a sua desvinculação. No artigo 12 nós vamos falar brevemente sobre o vínculo do ministro à igreja local. Pode parecer um pouco confuso que o artigo 12 venha depois do artigo que trata sobre desvinculação, mas ele está falando especificamente sobre esse aspecto perene do ministro da palavra e o seu vínculo à igreja local. Vamos ler a mesma passagem que nós lemos na semana passada, para nos lembrarmos de uma verdade fundamental, a saber de que os ministros, os pastores, bem como diáconos e presbíteros, são dados à igreja por Cristo. Por isso, vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 11 até ao versículo 16. Efésios 4, 11 a 16. Diz assim: E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Especialmente o versículo 11, né? Ele mesmo concedeu alguns para pastores e mestres. Vamos ler agora o artigo de número 12, cujo título é Vínculo do ministro com a igreja. Vínculo do ministro com a igreja. O artigo 12 diz assim: O ministro da palavra mantém um vínculo eclesiástico com a igreja e não trabalhista. Ele deve permanecer no seu ofício por toda a vida. Ele só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se estes e um concílio julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isso. Muito bem, irmãos. A primeira parte do artigo diz que o ministro da palavra mantém um vínculo eclesiástico com a igreja e não trabalhista. Seria necessário estudar a história das igrejas reformadas e as atas dos concílios para saber se em algum momento aqui no Brasil houve algum problema entre um ministro e a igreja, ou um ministro e a sua confederação e a confederação, porque de alguma forma, em algum momento, ou por alguma razão, ele desejou exigir direitos trabalhistas, agora que ele está saindo da confederação. No mínimo, o que essa primeira parte está dizendo é que o que liga o ministro da palavra à igreja não é a sua carteira de trabalho.
mas os votos que ele fez de pastorear aquela igreja local e de entender que Cristo estava chamando para o trabalho espiritual, ministerial naquele local. Portanto, o ministro da palavra não vai ter todas aquelas obrigações da CLT, até porque não há quem poderia fazer todas essas coisas para ele, pagar um salário para o governo enquanto paga o salário para ele, o FGTS recolher para o governo, todo esse tipo de coisa. O vínculo deste homem, deste pastor, é com a igreja, é um vínculo eclesiástico. Tem muita coisa envolvida nesse termo, vínculo eclesiástico, desde o seu chamado, desde o momento em que ele entendeu a si mesmo como um homem chamado ao ministério. E ainda ontem, o pastor e eu, junto com a Raquel, conversávamos sobre isso, sobre o fato de que mesmo o seminarista deveria ser examinado pela congregação para saber se ele já tem aquelas qualificações ministeriais que o Novo Testamento dá a presbíteros e pastores. De qualquer forma, desde o momento em que ele se sente chamado, em que ele entende que Deus o conferiu dons para o ministério, em que os irmãos na igreja entendem que esses dons os estão levando para o ministério da palavra, os seus pastores o animam, o encorajam, de fato enxergam tudo isso, ele é enviado para o seminário, termina o seu curso, tem o seu primeiro exame no concílio, depois faz o seu estágio, depois o último exame final, o exame peremptório. Finalmente, recebendo o chamado de uma igreja local para trabalhar em uma congregação, num local específico. Tudo isso é um vínculo eclesiástico. E também está envolvido aqui o aspecto, naturalmente, como os irmãos devem se lembrar do nosso último estudo, e como nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, 11 adiante, que é Cristo quem o chama. Em todo esse processo de desejo subjetivo, ou seja, eu me sinto chamado ao ministério. Até alguns irmãos da congregação entenderem que aquele irmão de fato tem dons, etc. Durante todo esse processo, até o chamado final de uma igreja, para que aquele homem seja ordenado e trabalhe como ministro da palavra em uma igreja local. Tudo isso é Cristo chamando. O contexto do restante do artigo vai fazer referência a isso. Vamos seguir no texto do artigo. Ele continua dizendo que o ministro da palavra deve permanecer no seu ofício por toda a vida. Essa cláusula, ele deve permanecer no ofício por toda a vida, é talvez a mais importante do artigo. Vamos nos lembrar, o título do artigo é Vínculo do Ministro com a Palavra. Portanto, esse vínculo é perene. Esse vínculo é até que Cristo, nós tratamos sobre algumas dessas razões no último seminário, até que Cristo, de alguma forma, além da morte, não é? Quando o ministro da palavra morre, ele deixa de ser ministro da palavra, naturalmente. Mas há outros meios não tão ordinários assim, pelos quais ele pode sair do seu ofício. Do contrário, ele permanece como pastor daquela igreja local durante toda a sua vida. A razão porque esse homem permanece como ministro dessa igreja local, ou o entendimento de que ele deve permanecer e a igreja deve entender que ele é o ministro, ele é o pastor daquela igreja, até que alguma coisa extraordinária aconteça, não se deve tanto à ordenação, à imposição de mãos que ele recebeu, mas ao fato de que foi o Senhor Jesus quem o chamou.
Aí nós já temos uma aplicação da primeira cláusula do artigo. O vínculo do ministro com a igreja é eclesiástico, não é trabalhista. Em nenhum dos nossos ofícios, das vocações nas quais nós trabalhamos, aquele que nos emprega, o nosso chefe, nosso gerente, tem apresentado um contrato a cada um de nós dizendo: muito bem, parabéns, você agora é professor aqui de educação física durante toda a sua vida nessa escola. O ministro, pelo contrário, permanece como pastor, exercendo esse ofício na igreja local. Nós também devemos prestar atenção no detalhe importante, talvez não seja um detalhe em si, mas é algo que pode passar desapercebido. É a igreja local quem chama esse ministro. Ele não é pastor das igrejas reformadas. Não é pastor das igrejas reformadas, mas ele é pastor em uma igreja da confederação. É o seu vínculo com a igreja local. O seu ofício está ligado à igreja local. Nós falamos bastante sobre isso, lemos a respeito desse aspecto do vínculo do ministro com a igreja local no artigo de número 11. Portanto, ele deve permanecer na igreja local. Isso é o que é esperado dele. A não ser que um chamado para outra igreja, algumas questões possam acontecer, ou algumas delas extraordinárias, como nós já falamos. O nosso regimento não fala sobre o vínculo do ministro com a igreja e cita a possibilidade de que outra igreja da confederação possa chamá-lo. Mas esses são termos usados em regimentos das igrejas reformadas pelo mundo. Ou seja, o pastor trabalha, serve a Deus como ministro em determinada cidade. Uma outra igreja em outro estado, em outra cidade, pode chamá-lo para servir ali. Para isso, ele precisa que o seu conselho libere, que haja essa autorização, é necessário que haja um chamado formal por parte dessa outra igreja. O nosso artigo trata apenas de outras profissões, como nós podemos ler aí. Ele só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se estes em um concílio julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isso. Vejam, aqui não é uma desvinculação, não é? Como nós lemos e tratamos no versículo 11, não há necessariamente pecado envolvido aqui. O desgaste de um ministro da palavra com os membros da igreja local. Portanto, depois de anos, uma impossibilidade dele conseguir exercer o ministério ali de maneira proveitosa e edificante. O conselho julga que ambos, tanto congregação e ministro, estão no limite, portanto, aplicam-se os termos do artigo 11. Aqui não são essas coisas que estão sendo imaginadas ou tratadas, mas o ministro sendo liberado do ofício para exercer alguma outra profissão. Ele não pode fazê-lo. Irmãos, eu estou cansado do ministério pastoral, estou cansado da pressão, estou cansado, eu tenho um diploma de X formação, eu quero exercer essa minha profissão, tenho passado dificuldades financeiras lá em casa, vou exercer essa profissão. A não ser que o seu conselho, juntamente com os diáconos e um concílio, julguem que essas sejam razões excepcionais e que justifiquem essa liberação do ofício, isso não acontecerá. Isso não acontecerá. O ministro não pode ter um tempo de
um tempo em que ele permaneça, um tempo concedido a ele, para que ele permaneça ministro da palavra, mas exerça o ministério da docência em algum seminário, por exemplo, ou em alguma faculdade, ou em algum curso. Ele deve permanecer, o seu vínculo permanece com a igreja local, e isso deve ser assim. Essa é a maneira normal, essa é a maneira comum, ordinária, da relação do vínculo do ministro com a igreja. É interessante que outros regimentos de igrejas reformadas em outros países consideram a possibilidade de que se um ministro deixar o seu ofício para exercer uma outra profissão sem autorização do seu conselho e de um concílio, ele será disciplinado. Diz também que no momento em que ele faz isso, ele abandona o ofício, ele já deixa de ser pastor. Porque ele abandonou o seu ofício. E depois desse processo, ele vai sofrer disciplina. O nosso regimento é muito mais sucinto, muito mais simples, não traz detalhes a esse respeito. Mas diz que... mas o nosso artigo, o regimento, não fecha as portas para que o ministro da palavra possa exercer algum outro trabalho, alguma outra profissão. Veja que isso é possível pelo julgamento de um conselho, juntamente com o concílio. Assim como em relação ao começo do artigo, nós precisaremos estudar a história das igrejas reformadas no Brasil para saber se já houve algum problema com relação algum problema trabalhista, um processo, por exemplo, de um pastor com as igrejas reformadas, com a confederação. Também seria interessante pesquisar se a confederação, algum concílio, já entendeu algum argumento ou algum pedido como sendo excepcional e como sendo substancial para que aquele pastor seja liberado do seu ofício para exercer alguma outra profissão. Entenderam? Isso já aconteceu e quais foram as razões que aquele determinado concílio entendeu como excepcional ou como excepcionais e substanciais para que isso aconteça? De qualquer forma, esse é um trabalho que será exercido, essa é uma preocupação do conselho. E essa é uma preocupação de algum concílio, que haverá de se reunir e julgar um caso semelhante a esse. Nós devemos, por outro lado, perceber o aspecto positivo do artigo. Não conjecturar, pensar em quais seriam razões excepcionais e substanciais para o ministro deixar o seu ofício e seguir em outra profissão. Mas o fato de que nas igrejas reformadas do Brasil entende-se como sendo um chamado perene até o fim da sua vida, ou por motivos excepcionais e extraordinários, um pastor com a sua igreja local. Ele permanece pastor, permanece ministro daquela palavra. Mais uma vez, meus irmãos, isso é bom repetir, porque é o motivo para tudo, é o motivo para que o artigo esteja dizendo aquilo que está dizendo. As coisas são assim. O ministro permanece ministro por toda a sua vida, porque foi Cristo quem o chamou. Assim como a igreja, assim como a confederação, entendeu que Cristo estava chamando aquele homem ao ministério, assim também a confederação entende que Cristo dirá a sua vontade, fará a sua vontade, por meio de conselhos e de um concílio. Esse caso será tratado pastoralmente, a vontade do Senhor será buscada. Certamente isso não é algo que acontece de um mês para o outro. Mesmo algum ministro da palavra que, imaginemos, esteja se enredando por desejos de enriquecimento, por isso quer abandonar o seu ofício.
Mesmo ele vai ser tratado pastoralmente. O processo é lento e o processo é pastoral e espiritual até que se possa discernir qual a vontade de Cristo a respeito daquele ministro. O que nós percebemos aqui é o valor que a confederação, que as igrejas reformadas, que as igrejas continentais têm para com o chamado de um ministro da palavra, para com o chamado do pastor na igreja local. Não é algo que pode se conseguir de um dia para a noite, não é algo que se pode abandonar por motivos comuns e ordinários. Um homem, então, deve pensar muito se Cristo realmente o está chamando para essa vida. Assim também a congregação, se Cristo está chamando aquele homem para ser um futuro ministro da palavra. Essa deve ser a preocupação de todos. A preocupação da igreja local, também a preocupação dos concílios, ao examinar, provar, receber atestado de vida e doutrina daquele homem, etc. Quando Cristo dá mestres e pastores à igreja, nós devemos entender que ele o está fazendo para a sua edificação, como nós lemos em Efésios capítulo 4. Isso não quer dizer que homens mentirosos, com desejos escusos, não entrem no ministério da palavra. Não quer dizer que as igrejas reformadas do Brasil estejam blindadas quanto a isso. É garantido que todos os nossos pastores, do presente e do futuro, estão no ministério por um interesse genuíno na edificação de Cristo. Mas se isso acontecer, não é o caso do artigo 12. É o artigo 11, desvinculação. Já não há mais proveito, já não há mais edificação para a igreja, etc, etc. Aqui nós estamos falando daquele homem que serve com fidelidade, que procura se gastar, dedicar o seu tempo, a sua vida ao bem espiritual da igreja. Deus nos abençoe assim, meus irmãos, entendendo que o ministro da palavra que nós temos sobre nós, tanto o nosso pastor hoje, quanto aqueles a quem o Senhor haverá de nos conceder a vida da igreja reformada aqui em São Paulo, pelos próximos anos, são homens dados por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Nós temos sim responsabilidade em todo o processo de preparo e da ordenação daquele homem, mas tendo passado por tudo isso, nós entendemos que é Cristo quem o está chamando. O ministério pastoral não é algo que você pode abrir mão, não é algo que você pode conseguir de maneira fácil ou simples, não é uma vocação que se descarta. Mas Cristo é quem chama e é Cristo quem sustenta o seu ministro e o seu chamado na igreja local. Deus assim nos abençoe o nosso pastor, Elienay, abençoe os demais ministros da palavra na nossa confederação também.